então aos nossos estudos do Evangelho do Espiritismo segundo essa semana. O capítulo escolhido é o número 1 e o tópico 1 também, que não vim destruir a lei. Bom, Kardec começa o Evangelho, a leitura do Evangelho interpretada pelo Espiritismo, ou seja, pela direção do Espírito de Verdade, com a orientação de diversos outros espíritos abnegados, estudiosos, amorosos, que vieram instruir as passagens da vida de Jesus no empreendimento moral, que a gente pode estudar sobre Jesus de diversas maneiras. E normalmente as pessoas tendem a ter curiosidade sobre Jesus, falando a respeito da sua vida, da sua trajetória. Se discute até muito para onde Jesus foi do período de 12 a 30 anos. Então tem muita gente que fala que Jesus teria ido para o Egito, para a Índia, para diversos outros lugares. Mas o ponto que Kardec percebeu é que essa vida do cotidiano de Jesus importa muito menos do que os ensinamentos que ele trouxe para nós, que estão na síntese da moral cristã. Então ele se ateve à moral. Ele não está trazendo uma discussão específica sobre a trajetória e as relações pessoais de Jesus, o seu empreendimento na Terra como um ser vivente encarnado. Ele está trazendo esses ensinamentos. E para falar disso, ele primeiro lança uma questão importante, que é a seguinte: teria sido Jesus um missionário divino para inovar, para trazer algo que é totalmente novo, como se fundasse uma religião? Ou estaria vindo Jesus para ratificar os ensinamentos anteriores, esclarecendo as lacunas e os mal-entendidos? E ele acha, então, o Espírito de Verdade revela a ele exatamente esse aspecto, de que Jesus não veio destruir a lei mosaica, a lei de Moisés. Ele veio, na verdade, ratificar essa compreensão, porém corrigindo os desvios culturais. E o que é isso? Quando Jesus chegou à Terra encarnado, o povo judeu já tinha aproximadamente 4.000 anos de história, começando lá do Gênesis, narrando depois principalmente a história em Abraão, que é quando, vamos dizer assim, a primeira manifestação daquilo que seria definido como o povo escolhido de Israel, Os descendentes de Abraão, então a gente tem Isaac. Abraão tem duas linhas de descendentes, uma com Isaac, que é o segundo filho, e o primeiro filho, que é Ismael. Vão formar o que seria hoje o povo semita, ou talvez o povo árabe, parte do que é o povo árabe. E o segundo grupo, que é descendente de Isaac, vai dar a linha de sucessão para os hebreus. E Isaac tem também um filho que prevalece, que é Jacó, que dali vão surgir 12 tribos, e antes dele tem Esaú. Quem quiser ler na história da Bíblia, uma história muito interessante, não vou agora entrar em detalhes, mas o Esaú, o que ele faz? Ele acaba sendo traído pelo irmão Jacó na prerrogativa da primogenitura, então ele se afasta e vai criar um outro povo, que são os semitas também, similar ao que aconteceu com a descendência paterna dele, e ele se desagrega e cria aqueles povos ao entorno dos hebreus, que hoje estão ali no entorno. E aí quando a gente vê a guerra de hoje, essa guerra tem 6.000 anos aproximadamente, não é uma guerra de agora, porque são dessas descendências primordiais que começam as discussões sobre a autoridade daquela terra, sobre a primogenitura daquela condição, sobre a promessa divina e assim por diante. Mas, de qualquer maneira,
esse povo vai mantendo uma cultura, uma tradição sobre a história, os mitos da criação. Durante milênios isso é feito de maneira oral, como nas outras culturas do mundo, mas quando chega ali com Moisés, uma parte disso passa a ser escrita. Então há uma transcrição da memória oral para a memória escrita. Só que essa transcrição já tem pelo menos 2.000 anos de defasagem. Estima-se que tenha cerca de mais de 3.500 anos de defasagem. Então é uma história, uma narrativa verbal que obviamente não está igualzinha. Quem conta um conto aumenta um ponto, então ela não está igual, idêntica ao que aconteceu. Ela está misturada com eventos que vieram da tradição, às vezes até de outros povos, como o dilúvio, por exemplo, que é também narrado pelo povo mesopotâmico, né? Então há muitas histórias ali confluentes, deuses parecidos, situações muito mescladas com o que aconteceu na Babilônia, com o que aconteceu com os assírios, o que aconteceu com os egípcios, e talvez muito antes deles. E essa tradição cria uma linha, vamos dizer assim, de mandamentos morais. A síntese desses mandamentos são aquilo que a gente conhece como os 10 mandamentos, né? Moisés teria saído do Egito, libertando os hebreus da escravidão, parado no deserto, sobe um monte, e lá ele recebe, por inspiração divina, mediunidade, os 10 mandamentos, e esses passam a cuidar, vamos dizer assim, a reger o grupamento dos hebreus que estavam ali em refúgio e que depois iriam dar continuidade à descendência. Então, desses 10 mandamentos, uma parte ficou escrita e há toda uma outra narrativa de vários livros que formam a Torá, essa primeira parte dos 5 livros, e depois uma sequência de livros que até hoje permanecem na religião judaica. E para nós são chamados de Antigo Testamento. Kardec não fez a transcrição disso e não fez nem a crítica. O que ele foi validar era se tinha coerência com a mensagem de Jesus. E dali ele tira o substrato dos ensinamentos que Jesus fala ao longo da sua pregação. Jesus constantemente cita o Antigo Testamento. Ele cita diversas passagens do Antigo Testamento, porque ele está fazendo uma pregação e vivendo entre os hebreus. Então ele tem que falar da cultura hebraica, ele tem que respeitar essa cultura hebraica. Mas Jesus também critica essa cultura quando chama a atenção dos sacerdotes que se atêm mais aos procedimentos que não são bíblicos, são procedimentos de uma tradição oral paralela chamada Talmud, que são, vamos dizer assim, regulações práticas da vida templária e da vida do cotidiano do povo hebraico, como preservar o sábado, fazer sacrifício no templo, como se fazer as abluções, a higiene e alimentação e assim por diante. Então essa tradição talmúdica, ela é recheada de costumes e superstições equivocadas, porque elas são centradas em condições específicas, temporais, que não fazem o menor sentido hoje. Podem ser seguidas pelo costume? Podem, mas dizer que tem uma importância espiritual, isso não. É apenas um procedimento. Da mesma maneira que depois religiões que sucederam o judaísmo, criaram também rituais e procedimentos. Então, se você vai a uma missa católica, você vai ver que tem uma série de rituais que eles chamam de liturgia, né, ou rituais litúrgicos, que são o costume para que se realize, vamos dizer assim, o preceito da prece da espiritualidade. Mas eles são obrigatórios? Não, não são obrigatórios. Deus não precisa de preceitos, de rituais para se manifestar, senão a gente estaria aprisionando Deus. Então a espiritualidade não precisa disso. Da mesma maneira que algumas religiões, grupamentos religiosos
mais recentes, como a Umbanda, também se utiliza de rituais como dança, como velas, como flores, etc., para a realização disso. É preciso isso para que se manifeste a espiritualidade? Não. Kardec vai ser bem claro também em relação a isso. Aí pergunta assim, mas por que aqui na Casa Paula a gente tem flores, tem incenso, tem água, tem perfume? Apenas para poder aproveitar essa energia da natureza. Mas se não tivesse nada disso, o trabalho aconteceria da mesma maneira. Então isso é cultural, é um costume nosso. Como é bom ter flores na nossa casa, né? Como a gente também gosta de ter um incenso, ou um perfume, ou uma música calma, serena, mas isso é apenas superfície. Isso não é fundamental. Os espíritos se aproveitam disso? Aproveitam, porque tendo a força da natureza, a gente consegue facilitar, vamos dizer assim, que a energia vital possa circular na nossa casa, no nosso meio. Então, Jesus, ele se aproveita da revelação de Moisés e dos outros profetas para falar do amor. Então, é a primeira vez que a gente vê a noção de amor dita dessa forma. Porque até então, a palavra amor, no contexto bíblico, ou era algo paternal, de Deus como um pai criador, mais severo, duro na relação com seus filhos. Por isso que essa figura de Deus é modificada por Jesus, esclarecida por Jesus, que Deus não é aquele velhinho de barba, Ele fala assim, olha, se vocês querem ter intimidade com Deus, chame ele de pai, de paizinho, como você chamaria em amorosidade o seu próprio pai ou o seu avô. Abba, pai, Então você pode chamar ele de Abba, paizinho, carinhosamente, mas não como esse Deus ofensivo, criador. Então a relação de amor para os judeus é uma relação de poder, e a gente vê isso constantemente ali consagrado, seja na criação do Gênesis, seja na relação que os pais têm com os filhos, também muito severa. O Isaac chega quase a matar, Abraão chega quase a matar seu filho Isaac, sendo na última hora ali que ele ia fazer o sacrifício, um anjo aparece e segura a mão. Depois você vê essas relações tumultuadas de traição entre irmãos, as relações amorosas que tem na Bíblia, as histórias amorosas, como nos Cânticos de Salomão, ou até mesmo nas relações de Davi, repletas de traições, na relação do próprio Jacó, que tem que casar primeiro com a irmã Ruth, para depois poder 7 anos depois casar com a Raquel. Então, enfim, é uma história confusa de um amor de traição, de um amor de posse, de um amor incerto, de um amor injusto, de um amor machista, patriarcal. Então, quando Jesus fala de amor, ele surpreende, porque os judeus não estavam preparados para entender o amor de Jesus. O amor de Jesus é aquele que diz assim: se alguém te ofender, cede a outra face, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Mas ele vai buscar nos ensinamentos proféticos aonde isso estava lá no Antigo Testamento, porém esquecido, obliterado, modificado pela tradição da cultura, dos costumes judaicos do Talmud, mas que estava lá e tinha sido esquecido, e que os sacerdotes já não ensinavam sobre o amor. E é curioso, porque há um outro povo que fala desse mesmo amor, próximo ali do tempo de Jesus, que são os helênicos, principalmente os atenienses, os filósofos gregos. E a gente tem uma tradição, que justamente Kardec faz questão de mencionar, que é Sócrates e Platão, que falam desse amor. Os gregos são os primeiros da nossa civilização a diferenciar o amor sem a relação de poder. É um amor de igualdade. Ele começa, por exemplo, falando do amor da amizade.
Ora, numa amizade não há hierarquia. Numa amizade, há cumplicidade, há intimidade, há o prazer de falar, de conviver, de lidar a vida com alguém que tem afinidades com o nosso pensamento, com as nossas práticas, com os nossos costumes. Então é um amor de igualdade. Ele primeiro fala desse amor. Depois ele vai falar do amor de Eros. Mas ele vai falar desse amor de Eros, que seria o romântico, não por uma condição de que alguém domina o outro, mas de que alguém se emaranha com o outro, e que se apaixona, e que se confunde, que tem dificuldade nessa relação, que ao mesmo tempo que ama, se perde, e às vezes se odeia, mas volta a se amar. Então é um amor que depende muito das paixões, sujeito aos ânimos, aos humores, mas que é também um amor rico. Depois os gregos falam das relações do amor familiar, aquele amor que é congênito, aquele amor que é consanguíneo, né? Que a gente nasce, cresce e não consegue se libertar, mesmo que a gente não goste, né? A gente vai continuar sendo filho e vai continuar sendo pai, mãe, avó, etc., irmão, né? Primo. A gente vai estendendo isso em 2º grau, 3º grau. Daqui a pouco você está achando alguém, já está num 7º grau, mora lá no Oriente e você vai achar que é familiar. Então a gente tem um respeito nessa condição de família. Nesse amor de família tem deveres, tem obrigações de cuidado, tem respeito pela idade, pela experiência, né? Tem o dever de compartilhar dos eventos, das festas, né? Das necessidades. Então é um amor diferente. Isso são os gregos falando. Mas que os judeus viviam isso sem saber. Os judeus não tinham escrito sobre isso, não tinham elaborado isso. E aí os gregos trazem essa percepção de uma forma mais clara para esse amor. E um amor mais elevado, que os gregos também falam, é sobre o amor ágape, que seria o amor divino. Aquele amor incondicional, diferente do amor que Jeová ou Javé, né, ou tens para a criação dos seres no Gênesis. É um amor bem mais próximo. O amor ágape é aquele amor que está engendrado em nós. É um Deus que está em nós. Não é um Deus externo. É um Deus absoluto. É um Deus de felicidade. É o Deus do jardim do Éden e não depois da expulsão do Éden. É um Deus que de fato ama incondicionalmente. E ele ama tanto que ele cria o mundo. O mundo era um caos, uma desordem. Ele põe ordem no mundo, ele põe harmonia no mundo. Ele cria uma evolução dos seres, uma integração dos seres. Nada se cria, tudo se transforma a partir da criação divina, né? Então nós somos poeira estelar. Nós somos herança dos dinossauros que viveram na Terra. Nós somos heranças de cometas, de outros orbes, de outros planetas, né? Nas nossas células, há energia de 15 bilhões de anos, que é o tempo praticamente que tem o universo. 15 bilhões de anos. Então, é uma mistura, porque tudo se complementa, tudo se interliga. E esse amor ágape fala sobre isso, fala sobre o cosmos. Fala de um outro Eros, um Eros primordial, de um amor primordial. Então, quando Jesus fala para os judeus, ele fala citando esse amor ágape. Aí vocês dizem assim, poxa, mas Jesus nunca viveu na Grécia. Bom, isso a gente não sabe. Mas ele viveu na Galileia, isso a gente sabe. E a Galileia, Nazaré, era uma cidadezinha, um vilarejo de passagem de comerciantes. Comerciantes que vinham da Fenícia e atravessavam aquela região, tanto na direção de Jerusalém, quanto na direção do que hoje a gente conhece como a Jordânia, e depois o Iraque, Irã e etc., toda aquela a Arábia e toda aquela região. Então eles vinham dali, a Fenícia é onde seria hoje a região entre Gaza e o Líbano, né? Seria esse pedaço. Então esses portos eram muito ricos, porque estão direto para o Mediterrâneo, estão virados para a Europa, virados para um trecho da Ásia e vindo da Turquia, da própria Grécia. Então dali vinham inúmeros comerciantes, muitos comerciantes gregos. Os gregos eles dominavam os mares, né?
E eles dominavam também os portos, todo o comércio entre Ásia e Europa passava por Corinto, na Grécia. Então Corinto redistribuía essa riqueza. Então tudo que vinha da Europa passava ali, que vinha da Ásia também, chegava em Corinto e depois ia para a região onde hoje é a Palestina, a grande Palestina, Israel e etc. Né? Então Jesus estava ali na passagem. E alguns evangelhos apócrifos dizem que ele se comunicava com essas pessoas, ele chegava a estudar. Também alguns evangelhos apócrifos, que são evangelhos não ortodoxos, que não estão na Bíblia tradicional, falam que Jesus viajou com o seu tio José de Arimateia e teria percorrido, ele era um comerciante de caravanas, e aí teria viajado por diversos outros lugares. Isso dizendo como Jesus humano, mas o Jesus divino foi aquele que inspirou os gregos. Há uma grande probabilidade de Sócrates e Platão terem sido apóstolos de Jesus. Chega-se a imaginar, o próprio Kardec diz que foi revelado a ele que ele é a encarnação de Platão, né? E que Platão teria sido João, o apóstolo. Então veja, há uma coligação disso, e Sócrates certamente é algum deles, talvez João Batista ou algum dos apóstolos ali presentes. Então, esses espíritos eram missionários de quem? De Jesus. Então, Jesus sabe esse conhecimento. E Jesus pega esse conhecimento sobre o amor e traz aos hebreus. Mas isso não é uma inovação? Não, isso é apenas um desmembramento do conhecimento, é um aprofundamento, é um esclarecimento sobre aquilo que estava escondido. Quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Jesus abre os olhos daquele povo, abre os ouvidos através das parábolas, para que eles possam compreender esses ensinamentos. Então, é isso que Kardec traz como substrato aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. É nesse capítulo, não vim destruir a lei, é a mensagem do amor. Todo o Evangelho de Jesus é sobre o amor. E é o amor na prática. Jesus começa perguntando a Nicodemos: o que dizem as Escrituras? Quais são os mandamentos? Nicodemos, então, faz a síntese daquilo que está, se me fala a memória, no livro de Êxodo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso já estava lá na Bíblia, no Antigo Testamento, já estava na Torá. E Jesus, então, muito bem, se você sabe isso, então por que você não cumpre? Por que você não põe em prática? Nicodemos fica perplexo, porque na verdade ele não sabia, os hebreus não sabiam, eles sabiam a teoria, o que estava nas Escrituras, mas eles não sabiam colocar em prática. Então Jesus traz o amor na prática e diz assim: amai como eu vos amei, no sentido de ser incondicional esse amor. É um amor sem interesse, porque os judeus amavam por interesse. Os hebreus entenderam que o amor era um toma lá da cá. Era uma relação de troca, uma relação de que eu tenho que ganhar alguma coisa com isso. A tradição judaica demonstra que eles são comerciantes. Os judeus sobreviveram ao longo de toda a história, né, quase 6.000 anos, pelo comércio, pela transação cambial, pelo dinheiro, porque eles não tinham como se prender a terras. O tempo inteiro eles eram escravizados, levados para longe, em exílio. Então eles não podiam se prender às suas casas, não podiam se prender aos seus animais, à agricultura. Eles tinham que se prender às transações, aos saberes do comércio, porque o comércio eles podiam reempreender em qualquer lugar. Quando eles foram levados para a Babilônia, eles começaram a ser comerciantes lá. Aprendiam a lidar com o dinheiro, com o empréstimo, a organizar as coisas. Até hoje são os maiores bancos do mundo, gente. São dos judeus. As grandes empresas têm capital de judeus, porque eles sabem fazer isso. É um talento que eles foram aprendendo em 6.000 anos de existência. A história deles é de um povo nômade. Eles conseguiram se assentar na região da Palestina depois da Segunda Guerra Mundial, mas vejam como eles ainda são obrigados a viver em constante guerra,
né? E há uma discussão política do sionismo, se aquela terra é deles ou não, se aquilo deveria ser compartilhado, porque eles não, é difícil pensar quem é dono do quê, né? Porque você vai voltar no tempo quantos mil anos? E quantos povos passaram e viveram ali? E Jesus não está preocupado com título de propriedade. Então vejam como os judeus, eles são educados, criados, né, na sua condição de povo hebraico, descendentes de Abraão, nesse pensamento de ter as coisas, de dominar as coisas, saber lidar com isso. E eles têm uma carência muito grande de se assentar, de ter uma terra prometida, porque foi dito a Abraão, há 6.000 anos atrás, que haveria uma terra prometida a eles. Mas Deus estava falando, não da terra, estava falando do Espírito. A terra prometida é no plano espiritual, de uma egrégora, de uma cidade, de uma grande emanação espiritual, e não de posse. Por quê? Porque essa vida passa, a gente morre e vai voltar à pátria espiritual. Então a terra prometida para os hebreus é uma terra no plano espiritual, e eles não entenderam isso até hoje, infelizmente. Bom, então, quando Kardec traz essa mensagem de Jesus, ele retrata esse amor. Por isso que o amor que eu falei dos gregos é tão importante. Quem que vai falar desse amor depois no Novo Testamento? Paulo de Tarso. Porque Paulo, ele é, além de judeu, ou seja, da descendência judaica, ele é também romano e ele é também grego. Tarso era uma cidade que ficava na atual Turquia e que era a segunda cidade mais importante de comércio do mundo daquela época. A primeira era Corinto, né? Roma também na sua grandiosidade, mas naquela região Tarso era a cidade mais importante que existia. Lembra que eu falei? O comércio saía de Roma, passava por Corinto na Grécia, chegava em Tarso na Turquia. Dali ele ia para a Ásia, depois ele retornava, passava por Tarso, voltava para a Grécia em Corinto e ia para a Europa. E de Corinto vinha para o Oriente Médio, para a África também. Então essa rede de comércio, Paulo dominava muito bem. Paulo falava tanto o hebraico quanto o latim e vários outros idiomas próximos dali, por conta dessa relação de comércio. O pai dele era muito rico e ele também era muito rico. E aí Paulo sabia do estudo sobre o amor, porque os romanos estudavam a cultura grega. Os romanos são os herdeiros da cultura helênica, dos gregos. Tanto que Paulo, quando chega em Corinto, ele começa a fazer o trabalho de disseminação do Evangelho de Jesus, percorrendo todos aqueles grupamentos, né, que hoje estão no entorno ali do Mediterrâneo, dando a volta em todo o Mediterrâneo. Ele, em algum momento, ele chega na Grécia e ele se lembra: poxa, aqui vai ser fácil, porque os gregos é que trouxeram essas mensagens, os filósofos é que já ensinaram isso tudo. Os ensinamentos de Jesus têm muito a ver com os ensinamentos dos filósofos Sócrates e Platão. Então os gregos vão entender na hora e vão topar. Quem leu Paulo Estevão está lá essa explicação. Só que ele chega em Corinto. Corinto é uma cidade assim, rapidamente explicando. Ela está de um lado virada para o mar Adriático, naquele trecho que olha para a Itália. Pensa assim, então, um lado de Corinto olha para a Itália, a Península Itálica. Aí você atravessa em terra, do outro lado, ela está virada para o Mediterrâneo, naquele pedaço do mar Egeu que vai para a Turquia, para a Ásia. Então, Corinto vale a pena olhar no mapa depois, se vocês puderem. Corinto é um trecho comprido de terra que serve para os navios não terem que dar a volta em toda a Grécia. É uma forma de atalho. Então eles chegavam da Europa, paravam do lado de Corinto, virado para a Península Itálica, desembarcavam, as mercadorias iam para o mercado, depois elas seguiam carregadas, levadas por carroças, até o outro pedaço da cidade,
e lá embarcavam novamente em navio para a Ásia. E com isso eles ganhavam, às vezes, 15, 20, um mês de dias para acelerar e fazer o seu comércio. Era mais barato fazer isso. Só que Paulo chega em Corinto e vê a riqueza. Gente, vocês já viram na televisão, assim, ou na internet, shopping centers, principalmente árabes, ou naqueles grupamentos da América Central? São todos feitos de mármore e granito, aquela coisa assim gigantesca, muito dourado, muito mármore. Corinto era exatamente assim. Na descrição de Paulo e Estevão, era uma cidade toda em mármore e granito. Então você na calçada, você não tinha pedras. O mundo inteiro, o mundo romano, ou era chão batido, ou você tinha pedregulhos, ou você tinha, no máximo, pedras assentadas. Mas em Corinto, era ruas de mármore. Já naquela época. Fora as construções. E como ali tinham muitos comerciantes, você tinha templos de todos os deuses. Não apenas os deuses gregos, como os deuses romanos e os deuses de outros povos. Então você tinha assim avenidas imensas, largas, cheias de templos de adorações. E você tinha também muitas pitonisas, que eram mulheres médiuns, adivinhas, que os comerciantes iam buscar esclarecimento com elas para fazer oferendas. Olha, eu tenho que percorrer uma viagem tal. Olha, eu preciso ganhar dinheiro aqui. Olha, eu estou com um problema lá com o meu inimigo. Tem a minha família. Então, era o costume deles procurarem esclarecimento com essas pitonisas. Né? E, além disso, Corinto era muito conhecido, como todas as cidades portuárias, principalmente daquela época, mas ainda hoje é assim, por ter muita prostituição. Então Paulo, quando chega ali e começa a falar numa dessas ruas largas, ninguém presta atenção. Porque as pessoas não estavam preocupadas com espiritualidade. Aquilo tudo era muito material, era muito superficial. Corinto era o ápice do interesse das riquezas, do comércio. As pessoas tinham superstição com espiritualidade. Elas iam para os templos pedir, fazer oferendas em interesse próprio. Não é porque elas agradeciam, não é porque elas amavam Deus. Não havia uma relação de amor. Essa história de amor que Sócrates, Platão e outros filósofos falaram, para eles aquilo era uma história da carochinha. Aliás, Corinto nunca foi uma cidade filosófica. Corinto sempre foi uma cidade comercial, uma cidade-estado importante grega, talvez a terceira maior cidade, depois de Atenas e Esparta. Mas quem de fato disseminou a cultura foi principalmente Atenas e algumas outras cidades que não ficavam ali no que hoje a gente conhece como Grécia. Parte ficava como Pitágoras, como Tales, que era de Mileto, ou seja, na Itália, né? Então você tinha outros, ou gente que ficava na Trácia, que também era na Turquia, no Egito. Então naquela região, na geografia que a gente conhece como Grécia hoje, Corinto era uma cidade comercial. E Paulo entra em depressão. Fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí ele tentava falar, ninguém prestava atenção, as pessoas zombavam dele. E ele, observando esses templos, ele se dá conta de que há um templo dedicado ao Deus desconhecido. Então era um Deus sem nome. Vejam a esperteza dos romanos. Os romanos eram tão supersticiosos, que eles diziam assim: bom, cada lugar que eu domino, eu descubro um Deus novo. Como lá na Judéia tinha Javé, ou Jeová, né? Então o que ele fez? Não dá para fazer templo para todo mundo, mas eu também não posso desdenhar o Deus deles. Vai que o Deus deles é melhor que o meu. Vai que o Deus dele vai ganhar do meu. Então eles fizeram um templo para o Deus desconhecido. E aí, cada um que chegasse de fora e não encontrasse uma representação do seu Deus específico, ia nesse templo Deus desconhecido. Paulo então vai a esse templo e ali ele começa a fazer o seu discurso. Porque ele diz: olha, eu vim apresentar para vocês o meu Deus desconhecido de vocês, que é o Deus único. E que é o que Deus? O Deus de amor. Aí ele fala: mas que amor? Aquele amor que os gregos filósofos
antepassados de vocês falavam, que é o amor ágape. E Paulo faz aquele trecho maravilhoso da carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre o amor. Quem não leu, por favor, leia, que é um dos trechos mais lindos, já foi musicado até pelo Renato Russo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor no coração. É um dos discursos mais encantadores de todos os tempos, um dos poemas mais magníficos, uma prece verdadeira que toca o nosso coração. Então Paulo fala isso como inspiração, como médium de Jesus nessa hora. Ele vence aquele comércio, a dureza daquele interesse, daquela materialidade, daquela superficialidade, dessa condição também de crendice, de superstição, em um templo de um Deus desconhecido, falando sobre o amor, exatamente como fazia Jesus. Então veja que o Evangelho de Jesus é o Evangelho do amor, gente. O Espiritismo de nada serve se a gente esquecer do amor. O Evangelho de Jesus, as religiões todas no mundo, de nada servem se não for o amor. Não importa qual é a religião que cada um de nós professe, ela tem que falar do amor. Quem fala isso pra gente? Gandhi, né? Gandhi, sendo ofendido por um soldado inglês que o ameaçava, mas que usava um crucifixo. Então ele justamente usa essa figura quando diz que o soldado deveria respeitar e amar as pessoas, e o soldado intriga e diz assim: quem te ensinou isso? Ele fala assim: ó, esse aí que está no seu peito, na sua cruz aí. Quer dizer, o próprio soldado não se dava conta dos ensinamentos de amor que Jesus tinha. A gente às vezes fica preso ao simbolismo, à cruz, ao sofrimento de Jesus, né? Às condições dos costumes, às proibições, aos mandamentos, mas Jesus tinha só esse mandamento, que era o mandamento do amor. A única mensagem. É por isso que o Espírito de Verdade professa que fora do amor não há salvação. A gente usa essa tradução do francês para caritas, né, de caridade, mas é o amor incondicional. Não existe em português uma palavra que tenha esse sentido. A caridade no português nosso virou uma coisa assistencial, mas a caridade que está lá no Livro dos Espíritos original é o amor incondicional. É assim que a gente deveria traduzir. Nós temos que ter esse amor que Jesus teve, amar como Jesus amou. Fora do amor não há salvação. Chico Xavier, quando perguntado qual é a sua religião, todo mundo esperando que ele falasse o Espiritismo, e ele diz o quê? A minha religião é o amor. É claro que é o amor, porque o Espiritismo sequer é religião. Eu sempre digo isso aqui, eu espero que vocês me compreendam, não quero ferir nenhuma sensibilidade de vocês, nenhuma fé específica. Kardec não veio fundar uma religião, ele foi repreendido pelo Espírito de Verdade pela ideia de talvez criar uma religião nova. Ele veio trazer apenas a revelação teológica, prática, científica, filosófica, daquilo que era a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus, que é o amor. Essa é só uma pedagogia, é uma didática. O Espiritismo é uma instrumentalidade para a gente aprender a viver no amor. Não importa a religião que a gente professa. Então não adianta, não é uma coisa para a gente colocar no peito, não há simbologia. Kardec pergunta assim ao Espírito de Verdade: poxa, a gente está aqui trazendo essa revelação que vai mudar o mundo. Qual é o símbolo que isso vai ter? Imagina, Kardec preocupado, porque o catolicismo tinha o crucifixo. O protestantismo, né, tinha Jesus glorificado, Redentor, e outras religiões, cada uma delas, o budismo, o hinduísmo, né, todas as religiões do mundo, o islamismo e assim por diante, todas elas têm um símbolo. E Kardec pergunta: qual é o símbolo então dessa religião que ele queria dizer, que nós temos aqui? Ele diz assim: não há símbolo nenhum, é o próprio Cristo. Mas se você quiser, antes, na antecapa, no preâmbulo do livro, você pode colocar o desenho de uma videira. Porque Jesus dizia: eu sou a videira, vós sois os ramos. Então é uma homenagem, não tem cruz.
não tem cruz. Porque a cruz é um símbolo do sofrimento de Jesus, é um símbolo da derrota, como se os romanos tivessem vencido Jesus, como se os sacerdotes tivessem vencido Jesus. Ele foi morto, ele foi judiado, ele foi julgado, nem foi, mas ele foi injustiçado publicamente, julgado pelo público, porque Pilatos sequer teve coragem de julgá-lo propriamente. Mas, então a cruz, a adoção da cruz, é um símbolo de derrota, um símbolo de tristeza e sofrimento. Olhar para uma cruz é como se você estivesse vendo uma fraqueza, um Jesus enfraquecido e derrubado. Mas isso não existe. Essa é a grandeza dessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, que ao invés de adorar uma cruz, se coloca debaixo dos braços abertos do Cristo Redentor. Visto por toda a cidade, um Cristo ressuscitado, um Cristo amoroso, um Cristo que acolhe, que pratica, que exemplifica o amor. Não há crucifixo aqui nessa casa. Enquanto eu puder estar aqui dirigindo, não haverá, e não é por minha orientação não, é do próprio hindu. E nós temos o maior respeito pela crucificação e pelo simbolismo que isso traz, mas não no contexto da derrota em que isso acabou virando pelas religiosidades. O Cristo que nós amamos é um Cristo vitorioso e não derrotado. É um Cristo que superou o sofrimento, que foi capaz de ir além, que se rendeu humildemente àquelas ofensas, às injustiças que nós, humanos, causamos a Ele. Mas devolveu com perdão e com amorosidade. Então o Evangelho de Jesus é um Evangelho vivo desse amor. E é sobre isso que trata essa interpretação do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele não está destruindo a lei mosaica, ele está aproveitando os ensinamentos dos gregos, que era a maior representação filosófica daquele momento, e até hoje, a meu ver, permanece irretocável, é apenas desdobrada em interpretações, mas não há nada novo propriamente na filosofia, depois dos gregos, há só detalhamentos, ramificações, reinterpretações. Mas os preceitos primordiais estão ali em Sócrates e Platão e alguma coisa em Aristóteles também, principalmente na parte da lógica, mas que é um campo mais prático, mais pragmático da existência. Mas todos os ensinamentos estão ali. E aí Jesus se aproveita disso para viver como o maior missionário divino que esse planeta já viu, co-criador de toda essa estrutura em que nós vivemos, e ensinar que aqui é uma escola do amor, é uma escola da fraternidade. E para encerrar, na tradição do Evangelho, conta o Espiritismo, a tradição espírita, que a bandeira do amor, num determinado momento, sai daquela região da Palestina e é levada para a França. Há vários trechos que falam sobre isso, preparando assim, com o iluminismo, o grande reencontro da humanidade com o amor saindo da Idade das Trevas. Chegam ali primeiro os artistas, falava dos artistas antes de começarmos a palestra, da arte, da beleza, da estética. Chegam primeiro os artistas no Renascimento, Rafael, Michelangelo, Leonardo, tantos outros maravilhosos, né? Preparam as luzes, a harmonia, retomam a estética grega, o experimento da filosofia, e com isso vão abrindo caminhos para que chegue a razão, que a razão vença o domínio dos dogmas, das fantasias, das superstições que a Idade das Trevas, na Idade Média, implantou em cada um daqueles corações. Que acabe com a Inquisição, que reestabeleça o comércio, a harmonia, as inter-relações mundiais de todos nós. Que prepare o caminho para as descobertas das Américas, para o reestabelecimento do contato, da união entre a Europa e a Ásia, na China, na Índia, Japão e assim por diante. Então vem preparando ali os portugueses, os espanhóis, a escola de Sagres, Colombo e assim por diante. E chegam finalmente os grandes pensadores como Spinoza, como Descartes, abrindo o caminho
para a razão. E vem o iluminismo depois, grandes pensadores, principalmente na França. Tudo isso para quê? Para que chegasse Kardec no final, em meados de 1800, 1850, e ele pudesse então trazer a revelação em 57 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a humanidade estaria preparada. Então, a árvore do Evangelho de Jesus é transplantada para a França, segundo está lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que essa revelação, esse conhecimento chegasse. E na França há uma síntese da organização social necessária para o mundo, da verdadeira revolução espiritual, que é o lema que se conhece hoje da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Mas qual é a palavra esquecida do nosso tempo? Porque ouve-se muito falar sobre liberdade. As nações se levantam, os governantes se levantam e dizem: essa terra é minha, esse conhecimento é meu, esse poder pertence a nós e não a vocês. E a disputa pela liberdade é aquela mais falada entre todos. Isso de um lado, que passou a ser chamado de liberalismo. Liberal vem de liberdade. Isso é a criação lá da Inglaterra, que depois se espalha por toda a Europa na condição econômica, e agora para as Américas e para o mundo. Mas ali em paralelo há uma preocupação sobre igualdade. A igualdade é uma preocupação social. Ela tem um nascedouro no amor de Jesus, no amor grego. Só que a igualdade, ela passa a ser uma moeda de exploração, de falsa igualdade. Na temática do comunismo, é impossível ser de fato igual, porque você não tem como nivelar por baixo, as pessoas são diferentes. É o extremo da interpretação do desamor. Então, essa visão de igualdade e liberdade é o que divide até hoje o mundo. São os pensamentos daquilo que se chama de direita e de esquerda, que nasceram lá na Revolução Francesa, daqueles que eram favoráveis aos comandos da monarquia, aos comandos da burguesia, né, que dominavam aquele grupamento da nobreza da França, que eram os liberais, os de direita, e daqueles que eram os revolucionários, que representavam a ideologia popularesca, que também tinha os burgueses comerciantes, principalmente os comerciantes, principalmente aqueles que queriam não ter que pagar impostos. Veja como a discussão deixa de ser espiritual e passa a ser econômica. Eles não queriam pagar impostos, eles não estavam defendendo o pão do pobrezinho, não. Havia gente que até falava disso, mas a gente viu ao longo dos 10 anos da Revolução Francesa que se tratou muito menos do pão, da necessidade de matar a fome, a pobreza, de eliminar a pobreza, e muito mais sobre os interesses dos grupos de poder que se degladiaram, que morreram guilhotinados, mataram uns aos outros. O próprio criador da guilhotina foi morto dessa forma. E, no final das contas, 10 anos depois, Napoleão se consagra imperador, se sagra ele próprio imperador. Quer dizer, a França se vê novamente submetida ao imperador. Aí passa Napoleão, volta a ser república e vem de novo o Napoleão III como imperador. E assim vai. Veja os desmandos dessa nação que recebeu a árvore do Evangelho de Jesus. Se perdeu nos desmandos da discussão de liberdade e igualdade. Por quê? Porque não há como você ter um equilíbrio se a ferramenta, a instrumentalidade desse debate não for a fraternidade. Fraternidade que hoje é traduzida, principalmente dos filósofos norte-americanos, como solidariedade. Ok, que seja solidariedade. Mas não dá para você defender uma bandeira política e econômica se você se esquecer da fraternidade. E a fraternidade vai sempre te colocar numa posição de perdoar o outro, de tolerar as diferenças, de compreender que cada um é livre para pensar como quiser, mas não é livre para agir como quer. A atitude passa pela fraternidade, passa pela igualdade. É preciso que a gente represente e reencontre no outro alguém que tem os mesmos direitos do que nós. Os privilégios que eram consagrados à nobreza francesa, isso é ainda hoje defendido pelas classes que são mais dominantes.
porque elas acham que elas não precisam passar pelos mesmos critérios de justiça, merecem foro privilegiado, que elas merecem ter melhores tratamentos tributários, de vida, que elas merecem ter padrões de vidas melhores do que os nossos. Não é sobre uma conquista de meritocracia, é sobre um distanciamento da fraternidade. Sempre que eu vejo um lançamento de algo muito moderno, muito tecnológico, eu penso assim, poxa, se a humanidade reconhecesse que esse aí é o melhor carro, ou o melhor computador, ou o melhor celular, ou a melhor máquina de hospital, bastaria deixar de fabricar o resto e fabricar essa. Para que baixasse o preço, ganhasse escala e todo mundo passaria a ter a partir dali aquele padrão maravilhoso de tecnologia disponível. Mas não. A gente prefere uma sociedade que é segmentária, uma sociedade que não se encaixa no Evangelho de Jesus. Jesus não fazia essa segmentação, pelo contrário, ele criticava essa diferença social. Ele criticava os hipócritas e ele convivia com todos. Para ele não havia distinção de ser rico ou pobre. Ele chamava as pessoas de aflitos, porque ele percebia que mesmo aquele que era muito poderoso, mesmo aquele que tinha um status social, fosse ele um sacerdote como Nicodemos, fosse ele um romano como o centurião, que depois foi Pedro II, fosse a mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, né? Fosse quem fosse, gente, fosse o apóstolo Mateus, que era cobrador de impostos, fosse Madalena, que era uma cortesã, ou todos aqueles que eram como apóstolos comerciantes, pescadores, etc. Jesus não fazia distinção, porque via neles um critério de angústia, que hoje a gente chama de angústia, aflição. Quem de nós pode dizer que não carrega consigo uma angústia? Quem de nós pode dizer que é plenamente feliz? Nós podemos ser gratos por tudo que nós temos. Nós podemos ter o mais possível próximos dessa felicidade, desse contentamento, de saber que está no caminho da luz, de saber que faz o bem, de saber que preza pela fraternidade. Mas a angústia permanece em nós. Paulo dizia assim, todos nós temos um espinho que carregamos, um espinho que só nós sabemos qual é. Jesus enxergava esse espinho. Jesus enxergava a profundidade da essência de cada um, a sua angústia, e diziam, venham a mim os aflitos, sigam adiante, que eu vos consolarei. Então nós temos que encontrar na fraternidade, que é o amor de Jesus, a resposta para a nossa sociedade, para a nossa política, para a nossa economia, para o nosso bem-estar, para o nosso trabalho, para a nossa convivência doméstica, para a nossa convivência social e para a nossa mais íntima convivência com a gente mesmo. É no amor. E se a gente esquecer isso, infelizmente, todo o resto vai desmoronar. Porque não adianta abraçar apenas direitos ou deveres. Nós temos que ter a misericórdia no nosso íntimo. Nós temos que ter a verdadeira caridade. Na graça de Deus.